Olá, hoje nós vamos dar prosseguimento ao processo de estudos da colonização. Essa colonização que nós vamos estudar agora é o processo de colonização inglesa na América. Esse processo de colonização inglesa na América vai dar origem às 13 colônias. E essas 13 colônias, chamadas as 13 colônias inglesas da América, vai dar a formação dos Estados Unidos como nós conhecemos hoje. Qual é o contexto da formação dessas 13 colônias? Qual é o contexto da formação da colonização inglesa aqui na América? Primeiro a gente começa analisando o processo da formação da monarquia nacional. A formação da monarquia nacional inglesa, ela teve um processo um pouco mais lento em relação ao processo da formação de Portugal e ao processo da formação da Espanha. Por isso esse, entre aspas, atraso na corrida colonial inglesa. Outra questão, outro fator importantíssimo vai ser o quê? A disputa religiosa que acontecia dentro desse absolutismo na Inglaterra. Ou seja, os reis eles estavam muito mais preocupados, primeiro, em manter o seu poder dentro da Inglaterra do que expandir esse poder, certo? Então deveriam primeiro ampliar o seu poder dentro do seu próprio território para depois ampliar o seu poder para fora do seu território. Então, o baixo interesse da colonização inglesa na América no início do processo de colonização não se deu ao fato que eles não queriam colonizar. Se deu pelo fato de que, primeiro, eles estavam fortalecendo suas estruturas políticas e econômicas internas para aí sim fortalecer a sua estrutura externa. Esse processo de colonização vai se dar inicialmente com a Rainha Elizabeth I, certo? Em 1584, liderados por Walter Raleigh, eles vão invadir o território que nós vamos chamar de Virgínia, certo? Esse território vai ter esse nome de Virgínia em homenagem à Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I ela era filha do Henrique VIII com Ana Bolênia, certo? E aí ela vai ser chamada da Rainha Virgem pelo fato de não ter gerado herdeiros. E aí a administração dessa colônia, ela vai ser uma administração privada, certo? Não vai ser a administração direta da Rainha Elizabeth I, certo? E aí, obviamente, por ser uma colônia, a Inglaterra ela teria direitos na questão da exploração de futuros metais preciosos daquela região. Essa primeira colônia ela vai sofrer um fracasso, primeiro pela resistência indígena, que eles vão conseguir manter o seu próprio território, fome, frio, doenças, essas diversas dificuldades sofridas pelos colonos, certo? Vai fazer com que essa primeira tentativa seja fracassada. É claro que também foi fracassada pelo fato de não haver tantos investimentos assim da coroa na sua colônia. A segunda tentativa de processo de colonização da Inglaterra nas colônias da América do Norte vai se dar já no reinado do Jaime I. Qual foi o contexto dessa ampliação desse interesse da colonização da América? Primeiro, a burguesia crescente na Inglaterra estava interessada nos lucros desses negócios coloniais, que era um comércio altamente lucrativo. Eles já estavam vendo o lucro da colônia espanhola, da coroa espanhola, eles estavam vendo o lucro da coroa portuguesa, então eles também queriam participar dessa riqueza, eles também queriam dividir essa riqueza. E eles também estavam muito interessados no transporte de pessoas e mercadorias para a América. Lembrando que na América não podia ter manufaturas, então todos os produtos manufaturados tinham que sair da Inglaterra, do território europeu, e ir para a América, ou seja, era um produto muito caro, então era um produto que daria muito lucro para esses burgueses. E aí a Inglaterra vai criar duas companhias de comércio. Assim, a exemplo de Portugal, que criou algumas companhias de comércio aqui no Brasil. A exemplo da Holanda, que também criou algumas companhias de comércio. A Inglaterra vai criar duas. A Companhia de Londres, que vai ser responsável pelas terras do sul da América do Norte. E a Companhia de Plymouth, que vai ser responsável pelas terras do Norte. Nesse processo, eles vão criar um território, uma colônia chamada de Jamestown, certo? Cidade de James, o rei da Inglaterra no período, em 1607. E posteriormente vão ser criadas outras 13 colônias, que nós vamos falar delas rapidamente daqui a pouco. Aqui nos slides que vocês podem acessar clicando no link aqui do blog, nós temos um mapinha com as 13 colônias originais, que é Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, que foi a primeira, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Nova York e Pensilvânia, certo? Essas são as 13 colônias originais, elas estão na costa leste dos Estados Unidos.
Mas quem eram esses primeiros colonos que chegaram aqui? Eles eram aventureiros, degredados, as mulheres para serem leiloadas como esposas, né, um contexto bem triste dessa época, órfãos, crianças raptadas. E além dessa população, vinha também quem? Camponeses sem terra. Como assim esses camponeses sem terra? Eles eram também chamados de servos temporários. Como assim servos temporários? Como esses camponeses não tinham condições de arcar com os custos da viagem, algum inglês, algum empresário, algum burguês financiava a vinda desse camponês até a América, e aí a partir disso eles trabalhavam nessa terra até pagar os custos dessa viagem. Por isso que eles chamavam de servos temporários. Existiam também grupos religiosos protestantes, que eles iam fugidos da perseguição absolutista da religião inglesa, sobretudo da religião anglicana, certo? Então esses grupos protestantes, puritanos, quakers, certo? Eles vinham para a América fugindo da perseguição que eles sofriam dentro do território inglês. O primeiro navio que veio para cá, com esses grupos protestantes, vai ser chamado de Mayflower. Trouxe aproximadamente 100 protestantes. Eles vão ser chamados de pais peregrinos. Eles tinham como princípio o trabalho edificante, o ócio como pecado, e eles acreditavam, né, que é uma doutrina calvinista isso, que eles acreditavam que enriquecer às custas de trabalho é um sinal de salvação. Eles também criaram universidades, sobretudo a Universidade de Harvard e a Universidade de Cambridge, certo? Então, esses primeiros peregrinos que vieram para cá, eles vão ser importantíssimos para a mudança dessa concepção que vai ter na questão do trabalho. Se a gente lembrar, os portugueses acreditavam que o trabalho era coisa de escravo, né? Já esses peregrinos que vieram para cá com essa concepção burguesa do trabalho, vão acreditar que o trabalho edifica o homem, ou seja, a riqueza vinda do trabalho é um sinal de salvação. Outros europeus também foram lá para os Estados Unidos, né, para as 13 colônias, como, por exemplo, franceses, holandeses, irlandeses, escoceses, alemães. E além dos indígenas que lá estavam, e além dos europeus que para lá foram, também foram, né, e africanos escravizados. Então, dentro dos Estados Unidos, também teve um comércio de escravo tão intenso quanto o que ocorreu aqui no Brasil. E aí, as 13 colônias originais, elas pagavam impostos às metrópoles, elas seguiam as leis inglesas, desfrutavam de relativa autonomia, né? Elas se reuniam em assembleias para debater assuntos de interesse das colônias, ou seja, essas 13 colônias, sobretudo as colônias do norte, elas tinham uma certa autonomia em relação à metrópole. Elas não podiam criar leis, né? Mas elas também podiam se reunir e debater assuntos de interesses delas. As 13 colônias inglesas, elas vão ser bem distintas entre si, certo? As colônias do norte, elas vão ter uma característica bem distinta das colônias do sul, certo? As colônias do centro-norte, nós vamos chamar elas de colônia de povoamento. Como assim colônia de povoamento? Primeiro porque o clima era muito semelhante ao clima europeu, certo? Era um clima temperado, com as estações do ano bem definidas, era bem parecido com a Europa. Eles praticavam a policultura, ou seja, as pequenas propriedades, eles plantavam diversos tipos de mantimentos, ou seja, a agricultura não era para abastecimento externo, sim para o abastecimento e enriquecimento interno. A mão de obra era uma mão de obra livre, é claro que há casos também de mão de obra escrava, mas a base da economia era a mão de obra livre. Eles também praticavam a manufatura, ou seja, instalaram nas colônias do norte dos Estados Unidos, né, dessas 13 colônias, manufaturas, e eles praticavam também o comércio triangular. O que era esse comércio triangular? Acompanhando pelos slides, vocês vão ter uma noção mais clara do que era isso. As colônias do norte dos Estados Unidos iam até a América Central, nas Antilhas, e compravam um melaço, produzido sobretudo pelos holandeses. Lembra que os holandeses, quando saíram da América do Sul, aqui do Brasil, eles foram para as Antilhas para também produzir esse açúcar, certo? Então, as colônias do norte dos Estados Unidos iam até as Antilhas, compravam esse melaço, manufaturava ele produzindo rum. Levava esse rum até a África, sobretudo a parte da África Ocidental, e ali trocavam por escravos. Pegavam esses escravos e vendiam tanto nas Antilhas quanto nas colônias da América, das 13 colônias, na parte do sul, certo? Onde existia muito trabalho escravo. Ou seja, eles formavam esse triângulo, certo? Esse comércio triangular. Saíam do norte, compravam o melaço,
levava esse melaço até a África, né, produzindo rum, e desse rum voltava para a América para vender esses escravos trocados lá na África, certo? Então, por isso que vai ser chamado de comércio triangular. Esse comércio vai enriquecer demais as colônias do norte, certo? Porque eles ganhavam tanto na venda do rum quanto na venda do escravo, certo? Então, era um comércio altamente lucrativo para eles. Essa estrutura de colônia, nós vamos chamar de colônia de povoamento, e ela vai se dar no norte das 13 colônias, certo? Já no sul dos Estados Unidos, no sul dessas 13 colônias, nós vamos ter o que nós vamos chamar de colônia de exploração. Ou seja, essas colônias de exploração, elas vão ter os mesmos moldes das colônias que foi aqui o Brasil, por exemplo, certo? Então, no norte dos Estados Unidos, colônia de povoamento, certo? Policultura, pequena propriedade, trabalho, mão de obra livre, certo? Já nessas colônias de exploração, como é que vai funcionar? O sul dos Estados Unidos tem um clima muito parecido com o nosso, né? Ou seja, é um clima quente, tem extensas planícies, ou seja, a propriedade era baseada nos latifúndios, nas grandes extensões de terra. A agricultura era baseada na monocultura, quer dizer o quê? Que nas fazendas ou se plantava algodão, ou se plantava tabaco, ou se plantava até mesmo cana, certo? Ou seja, a forma de produção era muito semelhante à forma de produção que existia aqui no Brasil. E a mão de obra era do africano escravizado. Esse tipo de sistema nós também podemos chamar de plantation. O que é o sistema de plantation? É o latifúndio, mais a monocultura, mais a mão de obra escrava, certo? Essa é a ideia do sistema de plantation, que vai ocorrer dentro da estrutura das colônias de exploração, assim como também no Brasil. Latifúndio, monocultura e uma mão de obra escrava. Isso vai gerar também uma sociedade aristocrática, certo? Onde você vai ter uma elite colonial, né? E uma elite colonial branca e uma desigualdade social incrível. Por quê? Porque essa população escrava, ela não tinha condições de ascender socialmente, mesmo porque ela não era livre, ela era escravizada. E dentro desse contexto das colônias de exploração, eles não tinham monocultura, eles não tinham manufaturas, certo? Então, não tendo essas manufaturas, eles eram totalmente dependentes da metrópole. Ou seja, todos os produtos que circulavam nas colônias de exploração, eles vinham diretamente da metrópole, certo? Então, fazia com que existisse uma diferença muito grande entre a forma de vida nas colônias do norte com a forma de vida nas colônias do sul. Lembrando que no norte eram colônias de povoamento e no sul eram colônias de exploração, tal qual eram aqui no Brasil. Ok? Certinho? Valeu, até mais.